Olá, pessoal! O filme Rambo 4, também conhecido como John Rambo, chegou aos cinemas em 2008, após um hiato de 20 anos desde a última aparição do icônico personagem interpretado por Sylvester Stallone. E talvez você esteja se perguntando, por que fazer outro Rambo depois de tanto tempo? Será que ainda havia espaço para um herói de guerra clássico no cinema moderno? E como foi possível filmar cenas tão brutais em locais tão perigosos? Acredite, o que aconteceu por trás das câmeras é tão intenso quanto a própria história do filme. E hoje você vai descobrir tudo isso, e mais. Para entender Rambo 4, precisamos voltar no tempo. A franquia começou em 1982 com o cultuado First Blood, e logo se transformou em um ícone da cultura pop dos anos 80. Mas após o terceiro filme em 1988, a saga parecia encerrada. Stallone se dedicou a outros projetos, e Rambo virou parte da nostalgia, até que, após o sucesso inesperado de Rocky Balboa em 2006, o próprio Stallone percebeu: talvez ainda haja espaço para heróis clássicos desde que falem com o mundo de hoje. E foi exatamente o que ele fez. Em vez de apenas repetir o estilo dos filmes anteriores, Rambo 4 mergulha num cenário real, extremamente violento e politicamente delicado. A Guerra Civil em Myanmar, ou Birmânia, um conflito ignorado por grande parte do mundo, mas que já causou milhares de mortes. Stallone declarou em entrevistas que queria expor essa realidade, mas fazer isso não seria nada fácil. As filmagens aconteceram em locações na Tailândia, no México e no Zeuá, entre os anos de 2007 e 2008. E logo no início da produção, surgiram os primeiros desafios. Sylvester Stallone não apenas atuou, mas também dirigiu e escreveu o roteiro. Ou seja, ele estava no controle total, mas também era o primeiro a se expor aos perigos. Durante as filmagens, vários membros da equipe ficaram doentes, inclusive o próprio Stallone, que teve infecção nos rins após gravar em rios contaminados. Ele teve que ser hospitalizado, mas voltou rapidamente e continuou gravando cenas perigosas sem dublê. Em uma entrevista, ele revelou: esse foi o filme mais difícil fisicamente da minha vida, mas precisava ser real. O mundo precisava ver o que estava acontecendo lá. E realmente, o filme é brutal. Rambo 4 tem cenas com membros decepados, explosões realistas, tiros de metralhadora que destroem corpos inteiros. Uma violência gráfica que dividiu opiniões. Alguns amaram a autenticidade, outros criticaram o exagero. O impacto do filme foi tão forte que o governo de Myanmar proibiu a exibição imediatamente. Cópias do DVD foram confiscadas e cidadãos que assistissem poderiam ser presos. Mas algo curioso aconteceu. Grupos rebeldes birmaneses começaram a usar cenas do filme como motivação, inclusive adotando o nome Rambo como símbolo de resistência. O personagem virou um tipo de mito moderno no meio de um conflito real. O próprio Stallone ficou surpreso com essa repercussão e chegou a declarar que nunca imaginou que o filme teria esse tipo de impacto político direto. E aí você deve estar se perguntando: com toda essa violência e polêmica, será que o filme deu lucro? A resposta é sim. O orçamento de Rambo 4 foi de cerca de 50 milhões de dólares, e ele arrecadou mais de 113 milhões nas bilheterias mundiais. Isso sem contar as vendas em DVD, Blu-ray e streaming, que, segundo alguns analistas, triplicaram o faturamento do filme com o tempo. Para um filme considerado fora do estilo moderno de ação, Rambo 4 superou expectativas. A crítica ficou dividida. Enquanto alguns elogiaram o realismo e a intensidade, outros consideraram a história rasa demais. Mas para o público, o recado era claro: Rambo ainda é o guerreiro que ninguém consegue derrubar. Agora vamos às curiosidades que pouca gente conhece. 1. O braço direito de Rambo, no cartaz original, foi digitalmente editado para parecer maior. Isso causou polêmica, já que Stallone já era musculoso o suficiente. 2. A metralhadora que Rambo usa no final do filme, a M2 Browning .50, é tão pesada e potente que normalmente precisa de 2 pessoas para ser manuseada, mas no filme ele a usa sozinho, o que virou meme e ícone ao mesmo tempo. 3. A última cena do filme, com Rambo voltando para sua fazenda no Arizona, foi adicionada depois das filmagens principais. Inicialmente, o filme terminaria com ele indo embora pela floresta, mas Stallone quis dar um final mais simbólico, um possível encerramento definitivo do personagem. 4. Em algumas versões do roteiro original, Rambo morreria no final, mas os produtores acharam que o público não aceitaria essa morte. 5.
O ator Matthew Marsden, que interpreta o atirador Lewis, quebrou uma costela durante as filmagens, mas continuou gravando. Rambo 4 pode não ter ganhado prêmios ou ser aclamado pela crítica como um filme profundo, mas ninguém pode negar seu impacto. Ele trouxe à tona uma guerra esquecida, colocou um herói da velha guarda em um mundo atual e mostrou que a fúria silenciosa de John Rambo ainda tinha muito a dizer. Depois do sucesso veio Rambo, Last Blood em 2019. Mas para muitos fãs, o quarto filme é o verdadeiro encerramento. Um grito de guerra, uma denúncia, um adeus ao campo de batalha. E aí, o que você achou? Você já sabia dessas curiosidades sobre Rambo 4? Sabia que ele quase morreu no roteiro? Que o filme foi banido? Que o personagem virou símbolo de resistência real? Comenta aqui embaixo! E se quiser mais curiosidades como essa, já se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa aquele like que ajuda demais. Até o próximo vídeo e lembrem-se, às vezes o passado nunca nos deixa em paz.